Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando nossa playlist de Química Orgânica, hoje eu trouxe uma aula para você que é curioso, assim como eu. Hoje teremos um aprofundamento sobre os elementos organógenos. João, mas o que são os elementos organógenos? Se você não assistiu a aula anterior, na qual eu expliquei o que eles são, assista, mas aqui eu vou pincelar por alto. Os elementos organógenos, pessoal, são os elementos que vão formar os compostos orgânicos, certo? E dentre os vários elementos organógenos que temos, nós temos ali 4 elementos organógenos que nós não podemos esquecer o número de ligações que eles fazem, que são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E assim, eu expliquei isso na aula anterior, dei exemplos, certo? E hoje eu vou explicar para vocês o porquê cada elemento desses, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, faz o número de ligações que eu citei na aula anterior, certo? Muito bem. E João, mas João, como é que nós vamos saber isso? Certo? Vamos lá. Parte considerável mesmo, tipo, grande parte dos compostos orgânicos apresentam apenas, certo? Apenas ligações covalentes. O que são ligações covalentes? Ligações covalentes são ligações que vão acontecer entre ametais, certo? Ou seja, vai acontecer entre um ametal e outro ametal. Muito bem? Beleza, mas aí, como é que eu vou saber quantas ligações um átomo vai fazer, né? No caso, quantas ligações covalentes ele pode realizar? Observando os orbitais. Mas, João, o que é um orbital? Orbital, pessoal, anote aí, é a região na eletrosfera com a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Vou repetir. Orbital, região na eletrosfera com a maior probabilidade de se encontrar o elétron, certo? E dessa maneira, a gente vai descobrir quantas ligações, observando os orbitais, quantas ligações, certo, cada átomo pode fazer, cada elemento pode fazer, desses, né, que eu citei. Mas sim, se você aplicar o que eu vou mostrar aqui para vocês para outros elementos organógenos, por exemplo, o fósforo e o enxofre, vou deixar você fazer em casa, certo? Você vai observar que isso aqui é fato, né? Que isso aqui dá certo para qualquer um deles, porque é assim que a gente observa. Muito bem? Vamos lá, pessoal. Então, olha o passo a passo que a gente vai fazer. Primeiramente, eu vou observar o átomo. Vamos começar aqui pelo hidrogênio. O átomo de hidrogênio, todo átomo é neutro, portanto, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, observando esse número atômico, tenho aqui um elétron, né? Um elétron no átomo de hidrogênio, na eletrosfera do átomo de hidrogênio. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse elétron, certo? Como vocês já viram lá nos modelos atômicos, né? A gente tem lá os diversos modelos e descobrimos lá quando o Sommerfeld dividiu, né, os níveis em subníveis. Então, observemos aqui. Como é que a gente vai distribuir aqui? Utilizando o diagrama de Linus Pauling. Pessoal, o diagrama de Linus Pauling ele serve para nos auxiliar na distribuição eletrônica, certo? E ali ele vai mostrar os níveis, os subníveis, vai contar para a gente quantos elétrons cabem em cada subnível, certo? Então vamos observar aqui, ó. Tem flechinhas diagonais. Eu vou seguir essas flechinhas, começando da parte traseira da flechinha e vindo para a ponta, certo? Vamos começar pela primeira flechinha, olha só. Vamos distribuir para o átomo de hidrogênio. Olha só, essa flechinha aqui, ela tem um S2. Eu vou trazer para cá também isso, olha só, mas não vou trazer um número. Observe, vai ser só um S, número no caso de elétrons. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio possui apenas um elétron, então eu vou contar isso, trazendo aqui ó, um S1. Perfeito? Então olha só, um S1. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar o orbital, certo? S. Então traz aqui para cá, olha só. No caso, observemos aqui, né? A gente tem o nível 1, subnível S comportando um elétron. No caso, o subnível S ele comporta, se você não lembra, no máximo 2 elétrons, mas aqui um elétron cabe nele de boa, certo? Então nós vamos estudar agora o orbital S. Como assim? Vamos estudar agora o orbital, certo? Então olha aqui só, aqui temos o orbital S. Pessoal, no orbital S, deixa eu ver isso aqui um pouquinho maior, tirar vergonha na minha cara, né? Pelo amor de Deus. Esse trem pequenininho assim, ninguém enxerga, aí é o problema, né? O orbital S vai ser representado por um quadradinho assim, certo? E nele cabem 2 elétrons. E como eu vou representá-los? Né? No caso, como a gente está estudando para o átomo de hidrogênio, a gente vai representar o único elétron, né? Porque aqui, ó, olha só, há apenas um elétron. Como eu vou representar este elétron? Com uma flechinha para cima, certo? Olha só, uma. Pronto. No caso, cabem até 2, mas como só há um elétron, ele está aqui representado. Muito bem? Agora, pessoal, observem o pulo do gato. Nos orbitais semi-preenchidos, vão ocorrer o quê? Ligações covalentes. Nos orbitais totalmente preenchidos não vai acontecer ligação nenhuma, mas nos semi-preenchidos vão ocorrer as ligações covalentes. Então observe, aqui ó, há um orbital semi-preenchido. Portanto,
o átomo de hidrogênio nos compostos orgânicos fará uma única ligação, certo? Beleza, vamos aqui para o oxigênio. Se você não entendeu muito bem do hidrogênio, calma, a gente vai fazer mais exemplos e você vai entender melhor. O oxigênio, olhamos o diagrama de Linus Pauling, certo? O oxigênio, antes de a gente começar aqui a distribuição, ele possui 8 elétrons, então eu vou distribuir esses 8 elétrons. Vamos aqui no diagrama de Linus Pauling, olha só, começando na primeira flechinha aqui, a gente tem o quê? 1s2, já distribuímos 2 elétrons. Segunda flechinha, 2s2, paramos aqui. Por quê? Observemos que 2 mais 2, 4. Faltam quantos elétrons para completar, para serem distribuídos, certo? 4, porque olha só, 2 mais 2, 4. Falta, no caso, tem 8 elétrons para ser distribuídos, certo? Então, 8 menos 4, faltam, então, 4 elétrons. Muito bem? Então, a gente vai voltar aqui, acabou as duas flechinhas aqui primeiras, vamos para a terceira flechinha. E aqui a gente só vem até o subnível P. Sério? Sério. Então, a gente fica 2P o quê? 2P6? Não. 2P 4, porque 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, que é o número de elétrons que o átomo, né, que o elemento oxigênio possui. Muito bem? Pessoal, agora, prestem muita atenção. A gente vai observar aqui, ó, a camada de valência. João, camada de valência? Sim. Camada de valência, pessoal, é a camada, maior nível, né, maior camada ali da eletrosfera. E nela, a gente vai observar o que? Os orbitais. No caso, aqui, a gente tem o orbital, perdão, o subnível S, certo? E o subnível P. E nós vamos observar os orbitais, certo? Referentes a esses subníveis. Muito bem? Então aqui eu trago o primeiro subnível S, e o segundo subnível, né, no caso, subníveis P's, que vai ser um retângulo dividido em 3. Muito bem? No caso, cada quadradinho representa um subnível. E em cada subnível cabem 2 elétrons. Portanto, observemos aqui, olha só, 3 caixinhas cabendo 2 elétrons em cada, 2, 4, 6, certo? Que olha aqui, é o número máximo de elétrons que o subnível P suporta. Muito bem, vamos observar os orbitais. Começando pelo orbital S. Olha só, no orbital, peraí, esse aqui não, né? No orbital S, há 2 elétrons. Vou colocar aqui, começo com o elétron para cima, a gente chama de spin, esse número quântico, certo? E depois para baixo, assim completando completamente o orbital S. Aqui, pessoal, no orbital S já não acontece nenhuma ligação, certo? Por quê? Porque ele está totalmente preenchido. Vou repetir, ligações covalentes só vão acontecer em orbitais semi-preenchidos. Tranquilidade até aqui? Tranquilidade, né? Vamos agora para o orbital P. Avaliar os orbitais P, né? No subnível P, há 4 elétrons. Então, eu vou distribuir esses elétrons aqui, ó, nessas caixinhas, esses orbitais P, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar da direita para a esquerda, muito bem, colocando primeiro os elétrons com spin para cima. Depois, eu vou voltar da direita para a esquerda, colocando os elétrons com spin para baixo, certo? Então, vamos lá. Olha só, 1, 2, 3. São quantos? 4, certo? Então, falta mais um. Então, eu volto lá na direita e coloco, olha só, o elétron, certo? Aqui está completo, muito bem? Observemos bem que estes dois, né, um orbital S e um orbital P, está totalmente preenchido. Então, nestes dois orbitais aqui, ó, não vão ocorrer ligações covalentes. Mas, nestes dois outros aqui, observem, eles estão semi-preenchidos. Portanto, nestes dois orbitais vão ocorrer ligações covalentes. Então, portanto, o oxigênio faz quantas ligações? 2 ligações dos nossos compostos orgânicos, certo? Tá ficando claro? Vamos fazer mais uma aqui para a gente passar para a segunda parte da nossa aula. O nitrogênio, você já deve ter sacado do jeito que faz, né? Observa o número do átomo, né? O número atômico do átomo, venho aqui no diagrama de Linus Pauling e faço a distribuição eletrônica. Então, começando na primeira flechinha, olha só. Temos aqui um S2, muito bem. Temos aqui, olha só, 2S2, muito bem. E olha só, faltam quantos elétrons para completar o 7? 3, né? Volta aqui, então, olha só. 2P, o quê? 6? Não. 2P, 3. Por quê? 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7, que é o número de elétrons que o átomo de nitrogênio possui, certo? E agora, o que eu faço, João? Observo a camada de valência. Qual que é a camada de valência? Olha só. 2, camada nível 2, certo? Vou fazer o que agora? Observo os subníveis que essa camada tem, subnível S e subnível P. O que eu faço agora? Monto, né? Observo os orbitais. Então vamos observar o orbital S, certo? O orbital S aqui. O orbital S, eu vou fazer agora um por um.
Orbital S, ele possui quantos elétrons, pessoal? Possui 2 elétrons. Então, o que eu faço? Spin para cima, flechinha para cima e flechinha para baixo. Completo. Não há como ocorrer ligações no orbital S, certo? Vou observar agora o orbital P, os orbitais P, né? Olha só. Nos orbitais P, há quantos elétrons? Para a gente representar? 3. Então, o que eu faço? Da direita para a esquerda, colocando primeiramente os elétrons para cima, certo? As flechinhas para cima. Então, olha só. 1, 2, 3. Parei aqui. Por quê? Porque já não tem mais elétrons para representar. Observe que nos orbitais P, os 3 orbitais P, há 3 orbitais semi-preenchidos. E são nesses orbitais, e é nesses orbitais que vão ocorrer as ligações covalentes. Portanto, 1, 2, 3. O átomo de nitrogênio fará, para nós aqui, né, 3 ligações. Entenderam? Pessoal, eu vou apagar o quadro e volto com o carbono. O carbono a gente vai ter que discutir ele com calma, porque o carbono ele tem ali um detalhezinho muito importante, que vocês vão falar, nossa, que massa. Beleza? Só um momento, já volto. Bem, pessoal, voltando aqui para a gente finalizar nossa aula, trouxe aqui o nosso personagem protagonista, né, dos compostos orgânicos, né? Lembrando que a química orgânica, segundo a definição de Kekulé, é a química que estuda os compostos do carbono. Então, vamos falar sobre ele, o carbono. Certo? Pessoal, vocês sabem como proceder já, né? Já expliquei ele em outros 3 exemplos. Vamos lá. Agora eu vou fazer, vou explicar passo a passo, mas eu vou fazer aqui, né, já de uma forma mais mecânica, certo? Observem, lógico, vim pensando, né? Possui 6 elétrons o átomo de carbono. O que eu faço aqui? Diagrama de Linus Pauling, sigo as flechinhas. Então, olha só, flechinha 1, um S1, perdão, um S2, né? Um S2, flechinha 2, 2S2, paro aqui. E observo que o átomo de carbono possui 6 elétrons em sua eletrosfera. E aqui eu tenho 2 mais 2, 4. Faltam quantos? 2, né? Porque 2 mais 2, 4, né? Eu pego 6, subtraio 4, observe aqui, ó, 6 menos 4, eu tenho 2, faltam 2 elétrons, certo? Volto aqui, terceira flechinha. Vou até o 2P, ou subnível P, então fica 2P quanto? 2, certo? O subnível P, pessoal, relembrando, ele comporta até 6 elétrons, mas como eu tenho 2 aqui, vai caber tranquilo, certo? Deixa eu apagar aqui, deixa aqui. Certo, essa continha aqui pra gente continuar. Beleza. O que eu faço agora? Observo quem? Camada de valência. Muito bem. Olha lá. E a camada de valência possui subnível S e subnível P. Vou observar primeiramente quem? O subnível S. Muito bem. Subnível S possui quantos elétrons? Olha só. Da camada de valência, né? Subnível S da camada de valência. Possui 2 elétrons. Então o que eu faço? Coloco um elétron para cima, muito bem, e o outro para baixo. Pronto, estão aqui os 2 elétrons representados no orbital P, os 2 elétrons do subnível P, certo? Agora, nós vamos analisar o orbital, né? Deixa eu fazer aqui essa flechinha mais bonitinha aqui. Os orbitais P's, né? Observemos, orbitais P's. Observemos aqui o seguinte. Há nesses orbitais 2 elétrons. Como é que eu distribuo? Começo da direita para a esquerda, representando primeiro para flechinhas para cima, né? Então, olha só, 1, 2. Parei aqui. Por quê? Porque são só 2 elétrons. Agora vamos observar quantas ligações o carbono faz. Olha só, tem 2 orbitais semi-preenchidos. Esse vazio aqui nem faz ligação, nem tem elétron. Então, olha só, são 2 orbitais semi-preenchidos, certo? Beleza. Então, o átomo de carbono, concluindo assim, né, o orbital S está totalmente preenchido. O orbital P possui 2 átomos de carbono, possui 2 elétrons, né? O orbital P possui 2 elétrons, né, semi-preenchendo 2 orbitais, portanto, ele vai fazer quantas ligações? 2 ligações, é isso? Gente, mas João, você não me falou que o átomo de carbono, segundo o postulado de Kekulé, faz 4 ligações, mas aqui ele só faz 2. Então você mentiu pra mim? Não, calma. Vou mostrar o que acontece o seguinte. Neste estado aqui, eu represento aqui para vocês os orbitais no estado fundamental.
que é o estado fundamental? Estado fundamental é o estado certo, onde os elétrons estão em seu menor nível de energia. Mas o que vai acontecer? Eu não, né? Uma fonte ali vai fornecer energia para estes orbitais. E aí, quando ele fornece energia, a gente vai ter um outro estado, chamado de estado excitado. No estado excitado, este elétron aqui, ó, tá observando esse elétron que eu estou pontilhando? Ele vai sair do orbital S e vai semi-preencher, no caso, este orbital P vazio. Havendo, então, um orbital que nós não vamos chamar de orbital S, nem de orbital P, pois é um orbital híbrido. Um orbital híbrido, certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer no orbital híbrido? Vamos observar que o orbital híbrido ele vai ser um orbital SP, chamado dessa forma, orbital SP. Beleza? E neste orbital SP vão haver o quê? 1, 2, 3, 4. 4 orbitais semi-preenchidos. Por quê? Porque um elétron do orbital S foi para o orbital P e semi-preencheu o espaço que estava vazio. Portanto, ficou com 4 orbitais semi-preenchidos. E nos 4 orbitais semi-preenchidos vão acontecer o quê, meu povo? As ligações covalentes. Portanto, olha só, 1, 2, 3, 4. 4 ligações covalentes ocorrem, certo, no átomo de carbono. Pessoal, eu vou aprofundar mais isso aqui. Eu chamei aqui por enquanto só de orbital SP, porque nós vamos classificar, né, em SP3, SP2, SP, mas isso em uma aula futura, beleza? Até lá, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, né? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, certo? Curte, comenta, compartilha. Espero vocês na